Vamos nós, bem-vindas aqui ao nosso talk show Tem Caminho para essa temporada no Rio de Janeiro, agora com doutora Ana Fragoso para tratar do tema Amor e Patrimônio, porque ninguém fala sobre isso. O foco é proteção patrimonial e autonomia financeira. Para isso, está aqui com a gente doutora Ana Fragoso, advogada especialista em planejamento patrimonial, com atuação que conecta o direito ao mercado financeiro. Hoje, a doutora Ana orienta mulheres a construírem patrimônio com clareza, proteção e consciência, conectando dinheiro, comportamento e escolhas afetivas. Vai ser um super bate-papo, não vai, Ana? Com certeza, Renê. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder falar sobre esse tema. Afinal, por que ninguém fala sobre isso, né? Vamos falar. Pronto. Já começou com a minha primeira pergunta. Por que falar de dinheiro dentro de um relacionamento ainda é tabu? Ainda é tabu? Eu acho que o que acontece, Renê, é o seguinte. Normalmente, a gente sempre coloca a mulher, a sociedade coloca a mulher num lugar muito passivo sobre o dinheiro, né? E existem dados, existem pesquisas já que comprovam que mais de 90% das mulheres, em algum momento da vida, já delegaram questões financeiras, decisões financeiras para seus parceiros. Então, as mulheres, elas nunca tiveram esse lugar, acho que de protagonista na vida financeira, né, dentro da nossa sociedade brasileira. É uma coisa cultural nossa do Brasil, mas eu acho que está mudando, sabia? Eu acho que vem mudando isso. Eu também acho que tá, a gente tem um ambiente, né, de mudança, acho que no mundo todo, para diversos temas. Esse é um dos temas, que é da emancipação do feminino, né, da mulher. Agora, é curioso, quando a gente vai falar de questões financeiras, se a gente pega ali a linha do Equador, em regra, os países que estão abaixo foram colonizados. Essa é a regra da história aí. Curiosamente, os países que foram colonizados, esse povo, essa população, tem uma dificuldade imensa para falar de dinheiro. Quando a gente sobe a linha do Equador e vai para a Europa, por exemplo, a facilidade para falar sobre patrimônio e finanças é muito maior. Sim. Te digo isso porque todo ano eu faço uma rodada de palestras na Europa e lá o tema finanças entre o casal, ele é muito reto e muito objetivo, muito claro. E não tem aquela, não vamos conversar sobre dinheiro, sobre patrimônio, porque senão não estou falando sobre amor. Nem passa pela cabeça deles, é um tema absolutamente normal. A gente vem para o Brasil aqui, a dificuldade, e não é só das mulheres não, acho que a dificuldade dos homens também. Países latinos, acho que é muito cultural, né? Estados Unidos também é um país onde eles tratam sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre essas questões financeiras também com mais tranquilidade, com mais normalidade. Realmente eu percebo que isso é uma questão cultural, talvez por conta disso que você falou, da questão da polonização, e acho que por conta também eu acho que um problema muito grande também que nós temos é a falta de ensino financeiro para homens e mulheres. Como você falou, a gente não tem o hábito de ensinar, de falar sobre dinheiro para pessoas, para crianças às vezes, né? Eu tenho uma filha pequena agora, eu tenho certeza que eu vou criar ela de uma forma completamente diferente com relação a isso, como meus pais me criaram. Eu não tive educação financeira dentro da minha casa. Eu não tive isso sendo exposto, sendo ensinado, sendo ali orientado dentro da minha casa. Então, Renê, o que aconteceu quando eu me casei? Eu não tive essa orientação. Mas é curioso, assim, quando você pega orientação financeira / casamento e decisões do futuro, né, que a gente precisa, em algum momento, tomar de maneira racional, tem aspecto aqui, assim, na minha concepção, onde menos existe educação, menos existe inteligência, prevalência de força. Sim. Então, se eu tenho um cenário brasileiro em que não há educação financeira, e quando homens e mulheres resolvem casar, os dois não tiveram uma educação financeira, quem vai prevalecer nesse diálogo é a força, é o poder. Exatamente. Historicamente, quem está com o diálogo está com o poder e a força? O homem. Então, dentro de um relacionamento, provavelmente, em razão da falta de inteligência sobre finanças e patrimônio, nós, homens, vamos ter a prevalência das decisões. Sim, eu concordo com você. É um cenário muito comum, né, quando a gente vê as pessoas ali nesse momento de tomar essas decisões financeiras com relação à vida conjugal, com relação à vida do casal, muitas das vezes o homem é quem toma a frente
não só dentro do relacionamento, mas já desde quando esse casal se conhece. E como a gente falou, tem a questão também cultural, né, da mulher. Eu acho que a mulher brasileira, ela também se coloca muito nesse ponto de buscar um homem provedor, de buscar um homem que ali tome conta das contas da casa, que faça tudo nesse sentido por ela. E eu acho isso um comportamento ruim, porque a gente tem tanta capacidade de tomar decisões financeiras inteligentes, tantas possibilidades. As mulheres, elas são tão capazes quanto os homens. E é aquilo que você falou, em outros países mais desenvolvidos, isso é um assunto natural. Então, eu acho que sim tem a ver com relação à educação às vezes de base, né, lá de trás, às vezes desde a infância, de dentro de casa mesmo, que as mulheres precisam ser melhor orientadas nesse sentido. Eu arrisco dizer, Ana, que muito em razão da primeira janela do nosso conhecimento, ali dos 0 aos 7 anos, a gente é muito prisioneiro do que a gente aprendeu ali. A gente, ao longo da vida, repete muitos padrões que foram E as crenças, né? E aí vai se repetindo, vai se repetindo. Então, se você que está aí toma a decisão, tem a opção que é sua, a gente não tem nada a ver com isso. A decisão é sua. Não, eu quero um homem provedor para minha vida. Tudo bem, a decisão é sua, está respeitada. Agora, todo o contrato que você entra, você tem responsabilidade com relação a ele. Já que você opta por sair da sua vida profissional em prol da família, do crescimento profissional do outro, disciplina no contrato, se protege no contrato. Está tudo bem a sua escolha. Só que não fecha a porta de saída do contrato. O dia que você precisar sair do contrato, se você tem liberdade financeira, você faz. Agora, sem liberdade financeira, como é que sai no contrato de casamento? Geralmente a mulher sai bem prejudicada, né? E eu acho que isso é interessante porque eu vejo um movimento, você também deve ver isso na sua prática diária ali, né? A questão do pacto antinupcial ou contrato de namoro, ele vem ganhando um espaço bacana na sociedade hoje em dia. Isso é muito bom. E é como você falou, muitas pessoas elas carregam crenças ali da vida inicial, do que a gente carrega da nossa família pretérita, o que a gente viu dentro de casa dos nossos pais. E eu acho que é chegado um momento onde tanto as mulheres quanto os homens, eles precisam mudar isso, mudar essa chave dentro de si e identificar que aquilo ali talvez possa ser um padrão ruim que não precisa se repetir, né, no casamento. Muitos casamentos, aliás, 57% dos casamentos no Brasil, eles terminam, né, o nosso índice de divórcio ele é muito alto, e desses 57%, mais de 40% o motivo, ou um dos motivos, tem a ver com brigas sobre dinheiro. Dado do SPC Serasa, saúde. Do SPC, exatamente. É a maior causa. É a maior causa de divórcios. Para você ver como casamento é contrato. Casamento Tanto é contrato que finanças e patrimônio derruba ele. Casamento é um contrato. É contrato. E as pessoas, quando você vai criar, por exemplo, uma empresa, você não... a empresa é quase um namoro, uma sociedade é quase um casamento. O casamento é um contrato empresarial. Para mim, na verdade, é uma sociedade conjugal e a outra é a sociedade empresarial. Mas os dois são sociedade. Exatamente. E você não estuda, você não entende ali o que está envolvido, todas as esferas que podem acontecer dentro da atividade da empresa. No casamento, eu acredito que ninguém se casa pensando em se divorciar. Mas você tem que entender que essa é uma variável possível de acontecer. Muito comum. E muito comum. Na minha visão, todo casamento vai terminar, seja porque um vai morrer. Esse é o caminho natural dos contratos de casamento, assim como qualquer contrato que a gente assina na vida, em algum momento ele termina. Exatamente. Essa é uma realidade. É a realidade. As pessoas não gostam de encarar essa realidade porque ou elas ficam tímidas, ou elas têm vergonha, medo de tocar nesse assunto e acabar criando um problema, um desafio ali dentro do relacionamento, né? As pessoas normalmente elas se juntam, vão namorando e vai meio que empurrando com a barriga essa questão, não é? Ana, olha só. O que você está falando finanças, patrimônio versus casaram e viveram felizes para sempre. Para aí. Quem disse que você vai viver feliz para sempre? Primeiro, que não tem felicidade eterna. Segundo, que o casamento em algum momento termina, seja porque alguém morreu. Sim. Debater patrimônio e finanças no casamento, para nós homens, é essencial. Para mulheres é sobrevivência. É sobrevivência, é verdade. Porque o mercado lá fora me acolhe.
Sim, Agora não te acolhe com os mesmos braços que me acolhe, não. de jeito nenhum. Aqui a gente tem um... A nossa sociedade, ela também é machista nesse ponto, né? É machista. E tem um aspecto que eu vou divergir de você, da sua fala aqui anterior, que você falou o seguinte: Renê, que bom que a sociedade começou a falar sobre pacto antinupcial. Estava no Congresso, debate, e aí vem a questão da reforma do Código Civil, com o legislador numa intenção de cada vez mais dar valor à autonomia privada, autonomia de vontade. Então, aquilo que o casal quiser disciplinar com relação ao casamento, o Estado não vai interferir. Ou seja, eu tiro a proteção do Estado com relação ao casamento numa perspectiva de que as pessoas estão na plenitude da autonomia de vontade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E para você que está em casa me responder também. Lá vem. Como é que eu dou liberdade ao contrato de casamento, numa perspectiva que homens e mulheres estão cada vez mais emancipados, se os dados mostram que as mulheres nunca morreram tanto dentro de casa quanto hoje, na mão de nós homens? Essa é uma pergunta bem complexa e eu acredito que ela tem a ver com um ponto que você falou também. A questão da força. Quem prevalece, quem lidera dentro do casamento. E muitas das vezes, gente, isso eu vejo no meu dia a dia, lidando com mulheres que passam por essas situações de divórcio, com relação a patrimônio também. Suponhamos, a gente tem que falar suponhamos é uma palavra maravilhosa pra gente usar, né? Suponhamos que eu tenho uma certa experiência para falar sobre isso. Suponhamos. Vamos supor que em algum momento você... supor que em algum momento eu posso ter algo a contribuir sobre isso, mas o que eu vejo é que muitos homens, principalmente homens com alto poder aquisitivo, eles têm uma tendência a impor muito mais as vontades financeiras deles sobre as mulheres. Isso é uma questão de que todo homem que tem dinheiro, ele age dessa maneira? Não. Mas, na maioria das vezes, a gente vê o cenário prático, o cenário de vida. A gente está falando aqui de vivência, né? Você trabalha com isso e eu também. O que a gente vê na prática é homens com muito dinheiro, quando se casam com mulheres que normalmente não têm o mesmo nível patrimonial, eles impõem a separação total de bens. E aí a gente já está falando de uma situação onde a mulher e o homem eles não estão na mesma prevalência ali de vontades. Porque muitas das vezes, se a mulher se recusa... Não tem casamento. Não tem casamento. E aí, se não tem casamento, ela é criticada pela sociedade como ela perdeu o príncipe encantado. Mas como você se separou? Por quê? Como assim? O que aconteceu? E tem o item adicional. A mulher que se coloca no lugar de debater patrimônio com o marido, essa mulher, ela vai ser taxada como interesseira, como golpista ou uma mulher inteligente? Qual é o julgamento social? O julgamento social, a gente sabe muito bem que coloca essa mulher numa posição desfavorecida, né? Desprivilegiada. E isso é um cenário muito comum. Então, como é que você debate? Preocupação. Eu preciso debater, mas se eu debater patrimônio, pode ser que ele não queira mais casar. Exato. Eu tenho que debater patrimônio, mas pode ser que se eu debater patrimônio, o entorno vai me chamar de interesseiro e golpista, quando não, eu estou querendo casar por amor. Então, se eu não quero essas consequências, me dá o contrato que eu assino por declaração de amor. Abro mão de todo, me torno prisioneiro desse homem para gritar para o mundo, eu te amo. Agora, vou te lembrar de um negócio. O mundo não está nem aí para sua declaração de amor. As pessoas se interessam muito pela sua festa de casamento. A sua rotina, ninguém está nem aí para isso. Dentro da sua casa, ninguém sabe o que acontece, né? E ainda tem isso, porque às vezes o casamento, ele não só é um contrato entre as duas partes que estão ali celebrando, mas ainda tem interferência de familiares, de, às vezes, sócios do homem ou sócios da mulher, às vezes, né? A gente não pode colocar que todas as hipóteses aqui o homem é o mais privilegiado financeiramente. Não, às vezes existem questões, eu conheço pessoas assim, onde a mulher tem uma renda muito mais alta do que o homem também. Tem amigas e clientes lá do escritório que passam por essa situação. Então, e todas elas me falam isso, é um caso engraçado. O homem, ele se preocupa muito com também estar nessa posição
quando é o contrário, né? Mas é uma coisa que, assim, a sociedade não liga, os outros não ligam, tá? Mas quem tá dentro, às vezes tem isso no inconsciente, do tipo, o que será que vão pensar de mim? Né? Claro que tem. O julgamento e a necessidade também de se manter uma família doriana. A necessidade de você ser elogiada e aplaudida no meio social que vive, onde ninguém, repito, e você falou, sabe o que você passa dentro de casa. Não. Agora, veja, vamos para o aspecto prático aqui. Vamos para a ciência aqui, objetivos. Aí, romantização. Estou nem para romantização. Vamos para o lado aqui prático da vida, porque o dia a dia não tem romantização, não tem praticidade. Vou pensar numa empresa, sociedade conjugal. Tá? Tá lá, João e Maria resolveram abrir um restaurante. Se João, em razão da abertura do restaurante, tiver que ficar 1 ano e meio sem trabalhar, seja por qual motivo for, ele vai fazer questão de colocar no contrato social a compensação financeira de ter se afastado do mercado de trabalho em prol da empresa. Ele vai exigir que, como ele se afastou do trabalho em razão da empresa, que ele tem que receber o prolabore. Ele vai exigir todas as indenizações. Ele não vai se afastar ou ser, de alguma maneira, alijado sem a contraprestação. Senão ele fala, eu não vou entrar nesse negócio. Pô, Maria, você está com controle financeiro, você faz a gestão da empresa. Eu, para me doar pela empresa, estou apagadinho no canto. E refém das suas escolhas? Não quero, não é isso? Exatamente. Agora deixa eu falar do casamento. E João e Maria. Sociedade conjugal agora. A Maria talvez fique 1 ano fora do mercado de trabalho, 1 ano e meio, 2 anos, porque o filho nasceu fruto da decisão dos dois. Sim. E aí? Qual é a valorização do apagão da Maria para o mundo para tomar conta do filho dela e do João? Que não deixa de ser um trabalho. É um trabalho. Mas por que ela tem que ficar com o pires na mão pedindo alguma coisa? Não, exatamente. Não tem que ficar. O problema é que se ela não prever esse cenário, é aquela questão que eu comentei anteriormente, né? Ninguém casa pensando em se divorciar, mas é um cenário que você tem que prever. Assim como esse que a gente está trazendo aqui agora, o cenário onde a mulher ela vai se afastar temporariamente do trabalho dela para cuidar dos filhos. Isso foi acordado entre os dois? Os dois conversaram sobre isso? Eu cheguei pro meu marido e falei, meu amor, eu quero cuidar da minha filha de tempo integral. Não quero saber de trabalho, não vou pegar nenhum caso, não vou trabalhar. Você vai cobrir isso para mim? Vou, ok, fica tranquila. Agora, as pessoas não falam sobre isso. E eu vou além. Eu acho que ainda que se fala, você está certíssima, tá? Só que eu acho que se falasse, ia responder o que a mulher quer ouvir, mas quando acontecesse, não ia cumprir a palavra. Ou então, pior ainda, ou então o casal se separa antes mesmo de ter filho. Pronto, eu vou te falar do escritório, caso do escritório. E chega uma médica, muito bem colocada no mercado, ganhando seus cerca de R$100 mil mês, de uma família muito rica, e aí ia casar. O sujeito empresário, exportador de vinho, que fazia lá seus 500, 800 mil por mês. Só que aí ele fala o seguinte para ela, olha, nós vamos lá para Portugal, você abandona o mercado de trabalho, e eu sou o provedor. E aí ela me consulta para tirar algumas dúvidas junto com o pai, na companhia do pai, é um super empresário. Alguns pontos aqui a examinar. E partiu a postura do pai dela, não dela. E aí eu começo a fazer as reflexões. Você está no auge da carreira. Do 0 aos 30 anos estudou para chegar nessa posição. Você abre mão da sua posição em razão da promessa de um terceiro? Pera lá. Tá ótima essa promessa, mas faz ele assinar. E aí eu faço o pacto antinupcial. Você, noivo, futuro marido, se compromete a depositar na conta dela R$100 mil por mês. Porque é o que ela está deixando de ganhar aqui. Mas se ela não vai trabalhar... mas ela está tendo várias oportunidades de crescimento pessoal e profissional, que tem que estar no preço também. Mais do que isso, ele queria separação de bens, sobre um argumento que hoje está muito comum para mim nas reuniões. Tenho medo de um negócio não dar certo e estourar no seu CPF. Então vamos casar na separação de bens. Maravilhoso. Aí eu fiz uma proposta. Ao final de cada ano, faz-se um balanço do que o casal acumulou e coloca no CPF dela metade no seu. Dívida sua não bate mais nela. Só que se no primeiro ano você não fizer, tá separado. Tá separado. E aí falece. Claro que eu duvido. Até hoje eu tô esperando no Instagram lá no casamento. Eu vou duvidar. Porque não tem. Acredito que não.
E aí prevalece a questão da força que você falou. Até uma força não física, mas uma força emocional. Porque as mulheres, elas ficam muito, às vezes, com a autoestima abalada de não conseguir um casamento. Às vezes a mulher ali, não sei a idade dessa sua cliente específica, mas às vezes a mulher chega numa idade que ela tem que casar, ela tem que ter filhos, porque a sociedade cobra, ela tem que estar ali no auge dela. E aí? Chegou numa situação dessa, o que ela faz? Muitas mulheres acabam perdendo a autoestima por conta de situações dessas e acabam aceitando essa questão, essa imposição dessa força emocional do homem, do tipo, olha, eu só vou casar com você dentro dos meus termos. Isso aí que você tá querendo, não vou assinar não. E aí? É um problema. O que acontece com essa mulher? Eu posso te falar uma coisa? Nunca entre no contrato que você não consegue sair a hora que você está. A hora que não... Nunca entre nesse contrato. Então você... E aí qualquer contrato, qualquer um na sua vida, olha a porta de saída. Posso sair a hora que eu quiser? Sim. Contrato empresarial, contrato de emprego, de trabalho, qualquer um. Posso sair a hora que eu quiser? Sim ou não? O que acontece comigo quando eu decidir sair? Esse é um ponto que muitas mulheres ignoram. Porque não pensam que há uma possibilidade mais do que real de término. Sim. E é real. Por que eu estou te falando isso? Tem um tema caro no extrato das consultas que eu faço, que é a chamada gaiola de ouro, a gaiola dourada. São mulheres dentro da gaiola dourada que têm uma vida de princesa. É uma A famosa esposa troféu. esposa troféu. Mas a esposa troféu tem um item riqueza. A verdadeira esposa troféu. Item riqueza. Então ela está num ambiente em que todas as outras mulheres gostariam de estar, que ela usa as melhores marcas, ela mora e frequenta os melhores locais e tem os filhos perfeitos. Então todo mundo queria estar na posição dela. Mas a realidade dela não é essa. Qual é a realidade dessa mulher? Não tem R$1. Não. É obrigada a aceitar tudo o que o marido manda. Houve uma série de besteira, dizer violência. Sim. Porque Violência psicológica, violência emocional. Mas como é que sai sem R$1? Oi? Como é que sai sem R$1? Como que sai? Uma mulher com uma bolsa de 50 mil reais não tem R$1 para sair do relacionamento. Porque essa é a realidade. Não tem. Mas aí, isso é um ponto que você sabe que até eu converso muito com algumas clientes minhas que elas estão nessa situação, né? Essa questão de ganhar presente, às vezes é bom. Que aí ela pode vender. Sem dúvida. Ela é o que ela tem pra ela. Às vezes, muitas mulheres que estão nessa situação de serem esposas troféus de verdade, o que normalmente eu vejo acontecer? Essa mulher, ela tem uma vida perfeita, como você falou, da porta da casa dela pra fora. É aquilo que as pessoas olham e veem, meu Deus, que coisa incrível. E aí, muitas das vezes, principalmente hoje em dia, até por conta de rede social, onde essas mulheres às vezes compartilham esse estilo de vida, isso virou quase, Renê, uma meta das mulheres hoje em dia, né? Essa questão de encontrar um homem provedor. E aí eu te pergunto, o que é mais valioso? Um homem que ele é provedor no sentido de estabelecer com você uma sintonia pacífica, prover para você uma estabilidade não só financeira, mas emocional, psicológica, amorosa. As mulheres não olham mais isso, Renê. Eu fico preocupada, porque eu vejo um aumento muito grande dessa cultura, dessa vontade das mulheres cada vez mais quererem virar esposas troféus, sendo que elas não sabem o que se passa da porta para dentro da casa e da vida dessas mulheres. E muitas das vezes é um cenário de violência, como você falou, é um cenário de violência psicológica, emocional, porque o homem sabe que ele está nessa posição de poder, porque dinheiro é poder, dinheiro é poder, é uma ferramenta de poder, e o homem, quando ele está nesse local, ele sabe muito bem que a mulher dele não tem outra opção. Concordo. Voltando aqui, eu vou pegar esse tema de novo, mas você falou algo que é importantíssimo. Você deu uma dica aqui importantíssima. Assim, você mulher que está casada e que recebe presentes do seu marido, presente não é partilhável, o presente é só seu. Então, se o seu marido te deu um carro, e geralmente quando o homem dá alguma coisa para a mulher, ele faz isso para encher o íntimo dele, de como eu sou o provedor, eu sou maravilhoso, ele joga isso em rede social, ele verbaliza para o mundo.
Guarda essa prova. O carro é só seu. Te deu um relógio caro? É somente seu. Porque na hora da partilha, não. Te deu uma bolsa, te deu uma joia, presente é da mulher. Presente não é partilhado. Leva isso em consideração sempre. Esse tema que você traz do exercício do poder com o dinheiro, ele é muito curioso. E ele é um grande perigo, assim, na minha visão, com relação a relacionamento. A gente volta na humanidade, vai lá atrás. É o exercício de poder na humanidade. Nós, homens, sabe-se lá por qual motivo, fomos os primeiros a exercer o poder. Aí você pega os filmes históricos, o rei é quem exerce o poder. Então ele não está nem aí para quem está no reinado, se está feliz, se está triste, ele pouco se importa com isso. O que ele quer é exercer o poder, e o poder só vale o sentimento dele. Aí quando a gente olha a evolução da sociedade, a gente chega na escravidão, novamente exercício do poder. Eu sou o dono daquele corpo preto. Então se aquele corpo preto está triste, está feliz, se não está, se dono, o problema é dele também. No final de tudo, é só um objeto meu, que eu estou exercendo poder. Então a forma de você exercer o poder é rejeitar o sentimento alheio. Aí vamos chegar em 2026, falar dos homens ricos dentro do relacionamento. Como é que ele vai exercer o poder? Eu não me importo com o que ela sente. Eu me importo com a minha felicidade. Eu entrego a ela patrimônio para mostrar para as pessoas que eu sou provedor. Eu que estou feliz com isso. E se ela quiser sair desse relacionamento, ela não sai. Porque a infelicidade dela não toca em mim. Ela se mantém casada comigo porque ela não tem dinheiro. E para mim é muito bom apresentá-la para a sociedade. Mas a mulher está triste do seu lado. O problema é dela. Ele está exercendo poder. Sim. E a gente tem questões muito profundas que eu volto que a única proteção que a gente teria é o contrato. Mas o contrato é que a mulher não está na mesma autonomia de vontade que o homem, na plenitude da decisão. Não tá. Aí você vem me falar que o Estado agora vai diminuir a interferência no contrato de casamento porque a gente se emancipou. Doutora Ana, pelo amor de Deus. Um debate intenso que eu tive falar com quem foi, não, que é o doutrinador aí famoso, mas que eu não tolero. Assim, eu, Renê, acho que é um retrocesso. Na minha visão, hoje os dados mostram que o Estado brasileiro tinha que estar mais presente na proteção do casamento, reequilibrando o que não é equilibrado entre as partes. Não é equilibrado. E é difícil a gente entender qual é esse ponto de desequilíbrio, né? Porque, no fundo, é subjetivo. E eu vou até utilizar também o ponto da violência doméstica. A gente vê casos de violência doméstica. Quando a violência ela é física, fica muito explícito, porque todo mundo está vendo. Mas e a violência psicológica? E a violência patrimonial? E a violência emocional? Como que a gente comprova isso? E quando você leva isso para tribunal, quando você vai discutir isso na doutrina, em casos, em questões, você vê que, nesses casos, a mulher ela não tem a proteção necessária do Estado. O Estado ignora por completo questões de violência psicológica e emocional e coloca a mulher que já está fragilizada, já está numa situação ali muito ruim, pior ainda. E pior de tudo. E te digo mais também, Renê, essas situações, especialmente mulheres que vão se casar, e a gente deixa essa dica aqui, né? Você vai se casar, você está em um relacionamento com um homem com muito poder aquisitivo, saiba que esse poder aquisitivo, ele não interfere na sua vida somente enquanto você está casada. Mas depois que você se divorcia, continua exercendo um poder. Porque esse homem, ele vai contratar o melhor advogado da cidade. Esse homem vai proporcionar ali, às vezes, uma questão muito, muito difícil também, que é, ele proporciona uma vida maravilhosa, aliás, ele continua proporcionando a vida para os filhos dele, mas às vezes ele não vai pagar uma pensão, ele se recusa a pagar uma pensão decente para a mulher, quando os filhos estão com a mulher, e o filho fica naquela disparidade de convivência. Tem uma vida maravilhosa com o pai e uma vida não tão boa com a mãe. E isso interfere na criação das crianças, em como as crianças vão interpretar questões de relacionamento. E aí, o que acontece? A gente cai de novo naquela questão que falamos aqui já, de crença. Quais são as crenças que esse pai não está vendo, que ele está embutindo nos próprios filhos, tendo esse comportamento de dominância por conta da questão financeira, o quanto isso impacta
na essência e na criação dos próprios filhos. Eles não percebem. E isso acaba virando uma arma contra a própria mulher, porque no fundo, é aquilo que você falou, você tocou num ponto muito interessante, que o homem, ele, muitas das vezes, ele não está se importando com as mesmas coisas que a mulher. A mulher se importa em ter uma família margarina, né, em ter uma família legal, ter os filhos juntos, a almoçar ali, todo mundo, aquela coisa da família unida. O homem, ele se importa com a imagem dele, da porta da casa dele para fora. Então, ele quer mostrar para os outros amigos, para os outros sócios, o que ele tem. E para ele, a mulher, os filhos, é uma propriedade. Exatamente, é isso. É o exercício do poder. E não é raro os casos que o pai transfere o mesmo comportamento que tinha com a mulher para os filhos, no exercício de poder também. Exato. É muito curioso. Eu vou olhar ali para o escritório, a realidade, né? A mulher terminou tem 15 anos. Ainda assim, ela não se livrou do ex-marido. O sujeito ainda está infernizando a vida dela. Os homens usam muito essa questão da guarda compartilhada para ainda continuar exercendo algum tipo de poder e, consequentemente, algum tipo de violência psicológica contra as mulheres. Exatamente. Eu sou super contra guarda compartilhada quando existe um cenário de violência. Para mim, inadequado também. Totalmente inadequado. Inadequado também. E tem outro elemento também. É muito comum a mulher, no final do relacionamento, assinar qualquer acordo, porque não aguenta mais aquela situação. Ela assina o acordo, na sequência fica pobre e fica dependente do ex-marido, que se coloca como herói entregando migalha na mão dela. Exatamente. E é por isso que a mulher, ela tem que prezar muito pela independência financeira dela. Muito, mas muito. Que é a liberdade. Algumas mulheres não fazem ideia do quão importante para elas é ter liberdade financeira. Porque a liberdade financeira é a única coisa, é a única arma de defesa que a mulher tem contra essas situações de violência psicológica, emocional, patrimonial dentro de um relacionamento, quando ela quer se divorciar. A mulher que não tem isso, ela está literalmente na mão de um abusador. Exato. E a sociedade não olha, porque para a sociedade aquele abusador é um grande herói. A sociedade piora tudo, né? Porque ela ainda julga mais ainda essa mulher. Essa mulher. E como as marcas são profundas, olha. Toquei no ponto com você, você levemente se emocionou. Tem a Lisandra Zanuta, que eu posso falar o nome dela, porque é uma grande psicóloga do Brasil, eu já fiz vários podcasts com ela sempre me convida. E aí no último que a gente fez, ela também se emocionou. E aí ela falou, Renê, sabe por que da emoção? Eu lido o tempo todo com emoção, porque eu trabalho psicologia. Psicologia. Porque dialoga uma fase marcante na minha vida. Então eu não me emociono por tristeza. Eu me emociono por marcar a minha vida uma transformação. Aquilo não sai mais de mim. Não. Porque ela passou por todas as fases do ciclo do abuso, da violência, ela não enxergava e tudo mais. Então assim, em regra, quando eu vou falar com os clientes na reunião, exacerbar a emoção fica muito nítido, porque vai dialogar, olha, os 7 anos de idade que ela tinha, 5, 6 anos, o que ela entendeu sobre casamento, se podia terminar, se não podia, que mulher tinha costas largas, que edificava o lar, que a mãe perfeita não confronta marido, que a mãe perfeita está sempre disponível para filho, que a mulher que debate o patrimônio é interesseira. Então, quando eu vou conversar com as clientes sobre término de relacionamento, eu estou falando com a primeira infância dela, com uma dificuldade imensa de tomar decisão inteligente, porque a emoção está muito aflorada. E aí vem a nossa responsabilidade da advocacia, que eu puxo muito a orelha. Faz a mulher ou deixa a mulher assinar qualquer acordo, pensando nos honorários imediatos e largando para nós, sociedade, um grande estrago. Porque essa mulher já está numa idade avançada, já talvez não tenha pai e mãe para dar rede de apoio, os filhos já saíram do ninho e ela, depois de 20, 30 anos de contrato de casamento, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Aqui é uma reflexão também com relação à nossa atividade profissional do que a gente está fazendo por aí. Eu sou muito crítico, assim. Curiosamente, a OAB Brasil, assim, a OAB, ela sempre me convida para falar e tal. A gente também tem que fazer uma reflexão de ponderação da nossa ciência, né? As mulheres, em regra, quando a gente vai discutir patrimônio, saem lesadas, sim, 2 divórcios. Outro ponto. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Para você que está em casa, aí no sofá,
vai ser alterado agora o nosso código, a lei do Código Civil que fala sobre casamento. Deixa eu perguntar, por que não tem nenhuma alteração sensível e importante com relação ao patrimônio? Por que não está lá escrito na reforma que aquele que pegar o patrimônio do outro pagará o dobro na devolução? Por que não está escrito? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, Renê. E não está escrito porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, como a gente debateu aqui, e a maioria dos nossos legisladores são homens. São homens. Eles se defendem. Homens. Se defende. E sabe o que eu acho curioso? Você que está em casa, muita atenção. O que está acontecendo hoje no Brasil em tempo de transformação eu entrego alguma coisa que nunca foi entregue, mas o que é de relevante mesmo eu não estou entregando. Mas como eu entreguei alguma coisa que nunca tinha sido entregue, está todo mundo batendo pau. Espera aí, vamos descer mais esse tema, vamos aprofundar mais para trazer as transformações importantes. Você vai olhar pai rico, e eu sempre falo aqui, ser pai rico no Brasil é excepcional. Porque no país de miserável, o pai rico, quando paga 10 mil reais de pensão, esse é o herói do juiz. O juiz está acostumado a 300 reais de pensão, chegou um sujeito e ofereceu 10 mil, essa mãe está reclamando de quê? Que é o dinheiro desse pobre coitado. Só que o juiz não está vendo que o padrão de vida daquela criança era 30 mil. Exato. E o juiz também não concorda porque o filho dele não tem esse padrão de 30 mil. Aí vem para a superficialidade do ser humano, que não se importa com o outro, só se importa com a sua facilidade e deixa o problema com a mãe, que não consegue dar ao filho aquele padrão anterior. O pai rico está viajando o mundo todo e gastando dinheiro com todo mundo, menos com o filho, mas sendo aplaudido socialmente porque deu 10 mil. Que é o grande caso dos jogadores de futebol que acontece. Mas é um absurdo o sujeito pagar 30 mil reais, 40 mil reais de pensão para um filho de 10 anos. É um absurdo com relação ao seu padrão de vida, mas aquele estímulo não é. Exato. Se o sujeito ganha 1 milhão de reais por mês, não é transferência de riqueza para o filho, é entregar ao filho o mesmo padrão. Por que o filho não pode andar com carro blindado? Exatamente. Por que o filho não pode fazer todas as atividades possíveis? Por que esse pai vai gastar 50 mil reais numa camisa e vai pagar 30 mil de pensão para o filho? E a sociedade vai gritar que essa mãe é interesseira. Vai. É uma coisa muito errada. Vai, Infelizmente, essa é a cultura que a gente vive. E, novamente, a única arma que a mulher tem é ter essa liberdade financeira dela, né, Renê? Eu, infelizmente, vivi um cenário muito parecido com esse na minha vida. E aí você falou, você até se emocionou. A gente fica com essa ferida para sempre. É uma coisa que eu sempre vou carregar para minha vida. Pode ser que eu me emocione quando eu tiver 70 anos, quando eu falar sobre isso. Mesmo isso tendo acontecido já há algum tempo, né? Já aconteceu há 3 anos o meu divórcio. Mas é uma coisa que marca, e vou te falar da minha experiência pessoal. Não é que me marca, é que marca a minha filha. E a minha filha é mulher. E eu não quero que ela passe pela mesma coisa. Entende a profundidade? Sim. E o que eu vou falar sempre para as clientes o divórcio é um período excepcional para você deixar legado para filho. O divórcio não é sobre dinheiro. O divórcio é sobre valor pessoal. Quando você tem a marca do divórcio, o que você deixou de exemplo para os seus filhos? Aquilo ali talvez seja muito mais caro do que qualquer mensalidade de escola por aí. Mas normalmente o homem não pensa nisso. O homem, ele tá pensando no dinheiro, no patrimônio. Quem pensa na criança é a mãe. Eu tô falando pra ela. Exatamente. Quem pensa no impacto do divórcio para os filhos é a mãe. O homem no divórcio, ele se preocupa com o dinheiro, com o patrimônio. A mulher, ela se preocupa com os filhos. O que aquilo ali vai causar nos meus filhos daqui a 10, 15, 20 anos, ou no momento em que a minha filha for começar a se relacionar com outro homem. E aí, eu te digo, o que esse pai, ele deixou de legado para os filhos? O que ele deixou de exemplo? O que ele deixou de bom para os filhos? Porque a forma como um homem, ele trata a mãe dos filhos, isso diz tanta coisa que a gente nem precisa falar. Concordo, né? Mas ele a gente não muda.
Não. Só que a informação que você passa através do comportamento para a filha, isso aqui para mim é algo grandioso, é impagável. E a justiça não olha isso. Não, tá nem? A justiça está olhando o patrimônio, a justiça está olhando o dinheiro, a justiça está vendo ali aquelas questões rasas do divórcio. Existem questões muito mais profundas. Existe a alienação parental, que a gente nem conversou aqui sobre alienação parental. Existe a questão da violência na guarda compartilhada. Existem tantos cenários cabulosos, tenebrosos que a gente vê na prática do dia a dia. E, de novo, a única forma que a mulher tem de se proteger é aprendendo a cuidar do próprio dinheiro dela, aprendendo a cuidar do patrimônio dela. E isso foi algo que eu, infelizmente, só aprendi depois do meu divórcio. Ser humano livre não tolera muita coisa que quem está numa gaiola é obrigado a aceitar. Quem está numa gaiola aceita a alpiste, aceita a água, porque não tem opção de voar. E muitas das vezes também, quando você abre a gaiola, tem um medo pelo voo. Eu não sei onde eu vou encontrar o alpiste, eu não sei onde eu vou encontrar água limpa. Agora, quer uma sugestão? Voa assim mesmo. Voa assim mesmo, porque ninguém morre porque saiu da gaiola. Não. Você morre quando você fica na gaiola, que é o que eu vejo lá no escritório. É mulher com fibromialgia, é com câncer de mama, é com câncer de cérebro. Fora os impactos que essa questão emocional às vezes impacta no próprio corpo da mulher, na saúde da mulher. É nítido. Quantas que não desenvolvem depressão, transtorno psicológico? Saúde mental aos frangalhos, é isso. Mas por isso que essas conversas são importantes, e eu vou louvar a posição que você hoje tem no mercado, de ir para sua rede social, de ir para o Instagram, de entregar conteúdo útil, inteligência, porque querendo ou não, você colabora com um número expressivo de pessoas que você nem conheceu. Você liberta pessoas, através do conhecimento que você transfere, que você não está nem sabendo também. Isso é a parte mais legal de trabalhar com a internet, né? É isso aí. Porque hoje eu criei esse movimento de ensinar sobre finanças para mulheres. Eu criei o Her Money Club e o meu foco ali é falar sobre dinheiro para mulheres. Porque a gente não tem essa educação ao longo da vida e ela é extremamente necessária, e eu estou numa posição um pouco privilegiada hoje de ter conseguido superar tudo isso, superar esse momento do divórcio, superar essa questão de tudo que aconteceu e retomar o meu trabalho. Tem muitas mulheres que não conseguem, mas eu retomei meu trabalho. Na verdade, eu nunca deixei de trabalhar, mas assim, hoje em dia eu trabalho 10 vezes mais, justamente para poder manter um padrão de vida para minha filha, para mim também, obviamente, para mim e para minha filha, para não deixar acontecer essas distorções na minha realidade, na realidade da minha filha. Mas, realmente, eu vejo que esse impacto do trabalho que a gente faz na internet, ele é grandioso. É grandioso, realmente. E é muito, muito... É libertador para mim. Faz parte do meu processo de superação, faz parte do meu processo de cura. Falar sobre isso para outras mulheres, porque eu me vejo ali, na dor delas. Eu me vejo ali no que elas estão passando. Eu sei exatamente o que elas estão passando. E eu sei o quanto isso, falando na minha posição hoje, o quanto isso, depois de alguns anos, é o que faz a mulher realmente poder retomar a vida dela. Né? Não digo nem retomar, porque a gente nunca volta a ser a mesma. Mas criar uma nova identidade, criar uma nova realidade para a vida dela e seguir a vida. Porque o mais importante também, Renê, é a gente entender que o divórcio não é um fim. Ele é o fim de um capítulo, ele é um fim de um momento da sua vida. E virão muitos outros. É como você falou, a gente não pode ter medo de voar. Já me perguntaram assim, mas você quer casar novamente? Eu quero casar novamente, claro que eu quero casar novamente. Só que agora eu tenho conhecimento. Agora eu vou entrar num casamento sabendo exatamente todas as variáveis, o que vai acontecer, se eu posso sair novamente, não posso sair, vou sair, enfim, quantas vezes eu quiser. Ana, e é bonito isso que você falou, e aí sim, fazer uma metáfora aqui que você acabou de falar, o divórcio ele te entrega uma página em branco. Sim. A partir de agora escreva a sua vida. Você pode ter dificuldade, pode estar com o braço tremendo, pode estar com a mão fraca, mas você agora tem uma página em branco para escrever a sua vida. Quando você se mantém num relacionamento
frustrado, finalizado. Você insiste em páginas todas rabiscadas, que não fazem sentido nenhum na sua vida, nem na vida dos seus filhos. Quanto antes você pega essa página em branco, por mais fraca que você esteja, você tem mais capacidade e mais tempo para desenhar uma nova história. Eu insisto muito. Divórcio não é sobre dinheiro, é sobre valor. Quando você exige todo o seu dinheiro, você está gritando que o seu valor para o mundo é negociado. Aqui é sobre valor. E é uma coisa que me deixa muito frustrado na atividade com relação a direito de família só para mulheres, porque a gente tem um mar. Entreguei o patrimônio dela e saí de cena. Só que eu tô vendo que elas estão há 20 anos sem ter R$1. Elas vão fazer o que com esse dinheiro agora? Exato. Tem uma cliente nossa, a gente fechou um acordo, 13 milhões de reais. Foi o acordo. Aí o pagamento era em 13 parcelas de R$1 milhão. Na segunda parcela, o advogado do marido me liga: doutor Renê, ele está querendo antecipar. Vamos antecipar esse negócio aí? Ver se sua cliente dá um desconto? Aí falei com ela. Falei, quer debater um desconto? Faz sentido, porque você investe o dinheiro está sendo só corrigido, você não está ganhando nada com isso, tal, só correção. Não. Prefiro receber aos pouquinhos para não ficar comigo. Olha a transferência de responsabilidade por medo do próprio dinheiro. Exato. E ela não sabe o que fazer. Não sabe. Ela não sabe o que fazer com esse patrimônio. O patrimônio desse valor gera uma renda passiva para ela e ela não precisa trabalhar. Mas ela não sabe. A maioria das mulheres não sabem. A maioria das mulheres não investem, não sabem lidar com essas questões patrimoniais mesmo da própria vida. E isso é uma bandeira minha. Eu tenho prazer de falar isso para mulheres. Eu tenho prazer de ensinar. Você sabe por que você tem prazer? A bandeira? Posso sugerir o que você... Pode sugerir. Porque cada mulher que você contribui patrimonialmente, financeiramente, você está salvando sua vida e mandando uma resposta para sua filha. Então... E não só a minha e da minha filha, mas eu também estou cuidando das crianças delas. Então, é por isso. Aí você se encontra ali, não é mais sobre dinheiro também. Não, é sobre satisfação pessoal. É sobre satisfação pessoal e é sobre valores, como você falou. O divórcio, ele é sobre valor. Não faz... A mulher que tem valor, a mulher que sabe o valor dela, que tem autoestima, que veio de uma família boa, uma família que deu educação, que deu carinho, que deu amor, ela jamais vai ficar num relacionamento ruim só por causa de dinheiro. Concordo. Dinheiro não sustenta relacionamento. Você pode ter a vida de rainha que for, seu marido pode te levar de jatinho para jantar em Paris. Mas se você tem valor, se a mulher tem valor, ela conhece os princípios dela, ela não fica. Não fica se ela tiver a oportunidade de sair também. Por isso que eu falo da importância de você ter acesso a finanças. De ter acesso a finanças. Mas mesmo que às vezes ela não tenha, porque aí eu tô falando de um caso, vamos supor, que ela sabe o potencial dela de se reestruturar na vida. Aí vai. Aí ela sabe que ela vai passar por um período ali ruim, mas que ela vai se reerguer e ela vem atrás e ela sai. Vai sair. Essa sai. Essa sai. Tem um número expressivo de mulheres que se sentem muito fragilizadas, não veem oportunidade financeira, não são acolhidas pelo mundo, vão morrer dentro daquele relacionamento, sem oportunidade de saída, porque todo mundo fechou os olhos para ela. Sim. E é um grande problema hoje. E aí, voltando para a responsabilidade de você, no seu casamento, olhar para a situação patrimonial e financeira, aqui você está dialogando com relação aos seus filhos também. Sim. Todo mundo que coloca filho no mundo tem responsabilidade. Eu gosto muito de citar o Kant, né? Ser humano livre é aquele que faz o que não quer. Quem passa a vida fazendo o que quer, adoeceu na infância. A criança, o impulso está tomando conta o tempo todo, e aí você não evolui. Às vezes terminar o casamento não é o que você quer, mas é o único ponto inteligente a se fazer. Não tem outro ponto inteligente. Exatamente. Às vezes, pelo próprio exemplo que você está dando pelos seus filhos, né, para os seus filhos. E eu tenho um ponto que eu acho que é muito mais valioso crianças crescerem vendo uma mãe feliz, uma mãe saudável, do que vendo uma mãe rica, uma mãe cheia de bolsa e roupa de grife. O que isso impacta na vivência da minha filha? Nada. Eu não sei se você tem a mesma reflexão que a minha, Ana. Assim, eu vejo muitas mulheres no sofrimento do pensamento, com muito medo do que o divórcio pode significar em termos financeiros e práticos na rotina de vida e qualidade dos filhos de vida, quando isso não é real.
Mas uma fala repetida do marido dentro de casa de que ela não vai ter nada, que vai ficar pobre, que os filhos vão passar dificuldade, que juiz nenhum vai dar guarda pra... E aquela clássica, que ninguém vai te querer com filho. Ninguém vai te querer com o filho. É tanta informação repetida que ela acaba acreditando e entendendo que ela não tem acesso a nenhum patrimônio quando for terminar. Na grande maioria dos casos, isso não é real. Isso não é real. Eu já atendi muito caso assim, tá? De mulheres que estão em casamentos, querendo sair, e elas não sabem qual que é a saída. Elas não sabem quais são as possibilidades delas. E aí eu atendo, faço muito isso até online, tá? Até já atendi isso em mulheres fora do Brasil, inclusive. E eu explico para elas, porque justamente isso que acontece, Renê, é uma lavagem cerebral que elas sofrem dentro do casamento. E que em muitos casos continuam na advocacia, tá? Porque quantas clientes eu já ouvi dizer que 2 anos antes, 1 ano antes, tinha contactado advogado, feito consulta. Melhor você voltar para ele do que se separar. Não termina, não. Quantas vezes eu escuto isso no mês? Como é difícil estar nessa posição, nessa sociedade que a gente vive. Não é tarefa. Não, o seu trabalho é muito difícil. E você trabalha só para mulheres, né? Você ainda se especializou nessa área. Eu acho que o mais difícil é lidar, às vezes, com o emocional dessas mulheres. É difícil, mas ao mesmo tempo é desafiador. E é incrível você poder estender a mão para si ser uma entrega tão pequena e para ela ser algo tão relevante. A resposta que a gente tem também é muito legal, é satisfatória. É porque você está entregando a tal da página em branco, né? É isso. O tal do novo livro da vida dela. É isso. Para muitos colegas, é uma cliente chata. Para a gente, é uma cliente com uma página em branco. E a gente, no que puder ajudar a escrever, a gente vai colaborar. É uma obrigação nossa também, enquanto sociedade, sabe? Sim. E aí, assim, a gente vai pegando o disco de tudo que aconteceu e que acontece na rotina da advocacia só para mulher. É muito legal, hein? Quando a gente vai envelopar os resultados no escritório e vai ver 93% de êxito nas partilhas de bens. Então, assim, aquilo que seu marido fala não é verdade. Aquilo que seu ex falou não é verdade. O judiciário, aos trancos e barrancos, tem entregue. E com relação à partilha, não tem aspecto subjetivo. Então o judiciário, por mais que seja machista, tem que entregar. Caso da comunhão parcial de bens, que você provar que foi adquirido nesse período, metade é seu. Seja o juiz machista ou não. Exatamente. E essa é a importância de você procurar bons profissionais para instruírem nesse momento da vida, né? Procurar bons profissionais, não só jurídicos, mas também, às vezes, da área financeira, que é onde eu atuo muito também em conjunto, porque essa página em branco, ela, às vezes, pode ser a melhor página da sua vida. Você não sabe. Eu falo o seguinte, a Maria estava com 20 anos de idade. Nem terminar a faculdade terminou. Um sonho, um namorado, que também nem emprego tem, sai de casa e vai casar. Aí a Maria, 20 anos depois, junto com ele, construiu um patrimônio, 5 milhões de reais. Vai para consulta. Se treme toda. Doutora, eu tô nervosa. E agora, o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? O que vai ser de mim? Eu falo, Maria, minha filha, você com 20 anos não tinha nem inteligência, nem musculatura, nem história de vida e nem R$1. Tá agora aqui com 40, se tremendo toda, tendo 2,5 milhões para receber? Ah, mas tu era irresponsável com 20 anos, hein? Era pra agora estar feliz da vida, sabe? Com musculatura, com bagagem. Bagagem de vida, né? Experiência. Uma capacidade financeira que te gera uma renda, com filho já criado. Vamos viver ou não vamos? Exatamente. Mas olha como a convivência com uma pessoa durante 20 anos retira o seu próprio eu, apaga a sua identidade, e uma sociedade que joga ainda areia em você, te coloca num lugar que não é real, não é verdade. Exatamente. É por isso que as mulheres, elas precisam ser protegidas nesse ponto. Esse ponto tem que ser levado em consideração, né? Esse ponto emocional mesmo da mulher na hora de tomar essa decisão. Ana, eu vejo no escritório o resultado nas partilhas em que o marido é empresário. Como um resultado financeiro, em regra, é excepcional para essas clientes. O sujeito tem uma empresa. Em regra, o resultado é muito bom. Por quê? O empresário não se preocupa
na formatação do contrato social com o casamento. Uhum. O advogado empresarial não entende de direito de família. E numa outra ponta, o advogado de família não entende de direito empresarial. Quando você contrata um advogado que entende de empresarial e de família, e o seu marido tinha cotas societárias, sua partilha vai ser muito boa. E tem sido muito boa. Então, assim, tem algumas janelas do direito da mulher que estão chegando até elas e está transformando. O que eu tenho visto, eu não sei se você tem essa sensação, é que as mulheres passaram a ter acesso ao patrimônio que nunca tiveram na história da humanidade, e esse patrimônio está chegando num volume que é interessante. E eu arrisco a dizer que em pouco tempo a gente vai ter a riqueza do Brasil desconcentrada da mão de nós homens e sendo efetivamente dividida com as mulheres. Porque pelo menos para nós clientes lá, Sim. elas saem do patrimônio que era delas. Então tinha um patrimônio de 100% que o sujeito era administrador, ela terminou agora, ela está levando. Se não levar 50%, leva 40%. Isso é verdade, metade sempre foi dela. A questão é que o homem estava administrando. E agora, quando a gente olha numa escala, esse aumento na quantidade de divórcios, claro, não é só o divórcio que impacta no fato de as mulheres estarem tendo cada vez mais patrimônio, são vários fatores. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que divórcios e heranças são muito impactantes nessa parte dessa transferência de poder aquisitivo na sociedade brasileira como um todo. Quando a gente olha um gráfico, eu já pesquisei sobre isso, a gente vê que nunca antes na história tantas mulheres tinham tanto poder aquisitivo hoje em dia. Não é incomum elas virarem realmente as grandes tomadoras de decisões dentro de relacionamentos, tá? Agora, é um dado interessante porque ele é complexo. Porque ao mesmo tempo que nunca antes na história tantas mulheres tiveram tanto patrimônio, nunca antes na história também essas mulheres não sabem o que fazer com esse dinheiro. Não sabem. Não sabem. Lógico, mas nunca tiveram acesso ao patrimônio, estavam confinadas no lar, valor social nenhum, você não vai conseguir. Tem lá o feudalismo, né, Enê? Quando a gente olha o feudalismo, o que era o feudalismo, né, antigamente, naquela época? Quando a gente olhava que o homem era quem saía para caçar, o homem era quem saía para buscar os proventos da família ali, a mulher ficava em casa tomando conta das coisas. Então agora não existe mais isso. A mulher ela pode estar em qualquer lugar. A mulher ela pode ser a provedora do lar dela. A mulher ela pode ser ali quem tem uma maior renda dentro da casa dela. Mas ela continua precisando de educação financeira. Precisa, e todos nós precisamos. A mulher, principalmente, porque ela nem força na vida social tem. Agora, você falou assim, não acontece mais isso. Acontece. Sabe o que acontece? Eu vou exemplificar. Vamos supor que você tem 2 filhos. O João com 10 anos, a Maria com 10 anos, são gêmeos. Quem desce para ir na padaria comprar o pão? É João ou Maria? É João. Quem ficou em casa protegida porque não pode ir pra rua? Maria, com certeza. Se for pra rua, tá errado. E olha os sinais. Tem uma questão também muito relacionado a essa criação tradicional que a gente acaba tendo, né? Infelizmente, no Brasil, a gente precisa mudar essa cultura. Profunda. Porque se a Maria vai na padaria, ela tá disponível. O João não. Normal. Tem questões que são anteriores ao relacionamento conjugal. Que são de convívio. A gente chegou ao certo da infância. Né? Absurdo. E eu sempre falo o seguinte, assim, eu lá em Portugal estudei análise econômica do contrato, né? E aí assisti as aulas de direito de família, casamento é contrato, análise econômica, deixa eu fazer isso. E a introdução da mulher no contexto social, à luz do contrato social homem. Não faz sentido nenhum. Casamento não faz sentido econômico para mulher nenhum, do jeito que tá. Não, sentido. A vida social não faz sentido nenhum. Sabe por que eu te digo isso? Você gasta muito mais dinheiro do que eu para sobreviver. Claro. Você não anda 3 quadras no escuro, você pega um Uber. Não. Ando 3 quadras. Você pode andar na rua. Eu não posso andar na rua. Você não pode, mas você gasta dinheiro para se proteger, que eu não gasto. E você sabe que tem uma coisa muito interessante também que a gente chama no direito tributário de Pink Tax. Já ouviu falar do Pink Tax? Não. Pink Tax muitos dos produtos, por exemplo, produtos relacionados à estética, a cosméticos, eles têm uma tributação muito mais alta. Não sabia. As mulheres acabam pagando muito mais impostos do que os homens. Também. Aí você vê, sendo que deveria ser desonerada, porque ela gasta mais para sobreviver.
Sim. E o gasto não é só financeiro, o gasto é de ordem de saúde mental também. Por que a mulher, quando entra no Uber, senta atrás do motorista e eu não? O que está plasmado na mente dela de proteção que na minha não está? O que isso gera ansiedade nela que não gera em mim? Exatamente. Isso não é preço social? Isso é culpa dela ou é culpa de um extrato social do qual eu participo? Sim. E eu não preciso pagar essa conta para reequilibrar prato. Por isso, para mim, está muito errado. E aí vem, quando a gente vai falar do debate, da emancipação dessa pauta, que ela é necessária, essa emancipação, aí vem um bando de homem, frágil, infantil. Ah, já sei o que você quer, direitos iguais, então vai pagar metade da conta do restaurante. Gente, é uma infantilização do convívio humano. Isso não dá. É sofrível, Ana, é sofrível. Porque se eu pego estrutura em ponto da ciência, é muito mais caro aquela pessoa estar ali do que a outra estar. Exatamente. Quando você paga a conta, ela ainda está tendo uma vida mais cara do que a sua. Só que a gente vai para um palco de uma infantilização. Mas eu acho que o pior desse ponto é que as próprias mulheres elas acabam fazendo essa comparação porque elas falam o seguinte: eu não vou dividir conta porque eu me maquiei, eu fiz o meu cabelo, eu fiz isso aqui, você não precisou fazer, só lavou seu cabelo, você não usa cosmético, você não usa... Elas mesmas às vezes se colocam numa posição de se autoflagelar nesse sentido. Porque não é sobre isso. Não é. Não é sobre a minha roupa, porque eu uso o Chanel, porque eu uso isso. Não é sobre isso que o homem tem que pagar a conta. É o preço que a sociedade inteira impôs em cima de mim para eu poder estar sentada numa mesa com um homem. E essa conta não fecha nunca. Nunca vai fechar. E aí quando a gente vai pro lado dos homens, e lá do Jair Pio e tal, é sempre o debate superficial para desqualificar a expansão do feminino. Desqualificar a mulher. A expansão do feminino. Exato. O que está errado. E não se trata de uma guerra entre feminino e masculino. Não é. O que eu faço de defesa é de equilíbrio. Só isso. Equilibra os pratos. Acabou o assunto. Equilibrar o prato. E você, na verdade, a sociedade ela tenta criar esse impasse entre o homem e a mulher, quando, na verdade, o impasse não é entre o homem e a mulher. É de nós dois contra a sociedade, contra a cultura que nos foi imposta dessa forma errônea. Mas que, como para nós homens ela é benéfica, eu não quero atacar. Por que hoje, quando a gente fala de patrimônio, na minha visão, a questão patrimonial está intimamente ligada ao incremento da violência contra a mulher. E eu te explico isso. Se a mulher termina o casamento fazendo ou se comportando do mesmo jeito que a avó dela se comportou, ela sai com uma mão na frente e outra atrás. E aí o homem talvez não tenha interesse em manter o campo de violência contra ela. Só que quando essa mulher fala, a minha história ao seu lado tem valor, aqui nós homens não estamos preparados para esse papo. E aí se torna uma afronta. E se a mulher me afrontou, ela vai ter uma resposta. Agora eu tenho um incremento de violência no país todo, porque mulheres passaram a exigir os direitos que eram delas. Eu não estou pegando um centavo do homem. Mas não, é inadmissível eu ter que pegar o patrimônio só meu, depois de 20 anos, que essa inútil ficou tomando conta dos meus filhos. Essa inútil é um peso, essa inútil é uma gorda, não vale de nada. Ficou tomando conta dos meus filhos. Ajudei essa inútil, sustentei essa inútil, e agora essa inútil quer pegar metade do que é meu. Violência. Eu vou resolver a violência, porque o maluco do juiz ainda vai entregar para ela o que é meu. Comigo não. E quantos casos, Jenny, a gente também vê, eu vejo muito isso, porque eu estou mais do lado das finanças, de homens que... Você sabe que o homem ele se prepara para se separar, né? Ele já sabe ali o que ele vai fazer. A mulher ainda não tem essa questão mais elaborada na mente dela, de entender o que está acontecendo dentro do casamento dela. Acho que a mulher, ela às vezes acaba tendo ali mais esperança de reatar o casamento, de manter o relacionamento. O homem, quando ele começa a ver um sinal de problema, ele já começa a se preparar para um divórcio. E o que eu vejo muito na prática, no dia a dia? O homem, ele começa a esvaziar o próprio patrimônio. Ele manda dinheiro para laranja, manda para outra pessoa, joga para o sócio, joga para uma empresa no exterior, joga para não sei aonde. E aí, quando a mulher vai chegar no momento do divórcio, e isso é um ponto que é muito real.
Acontece muitas vezes. A mulher, quando chega no divórcio, e ela acha que não, mas o meu marido tem patrimônio, nós construímos aqui patrimônio por 20 anos. Quando ela vai ver, o cara esvaziou o patrimônio todo. Sim. Lana, minha visão, o patrimônio ele não é perdido em razão de divórcio. O que faz a mulher perder patrimônio é casamento frustrado. É casamento onde tem desrespeito. Se o teu marido não te respeita, possivelmente também não haverá respeito com relação ao patrimônio. Quanto mais tempo você demora para divorciar, mais o seu patrimônio vai para mão de terceiros e maior dificuldade o seu advogado vai ter para recuperar o que é seu. E às vezes vai levar muitos anos para você, né, ter ali os seus direitos. Muito tempo. Então, assim, eu tenho uma visão de que a manutenção de casamento ruim é o que faz a mulher perder patrimônio. Exatamente. O quanto antes ela sai desse casamento, ela consegue reaver de maneira eficaz o que é dela. Isso fica muito claro nas histórias que a gente ouve o dia todo, que a gente trabalha nessas histórias. Né? Exato. Acho que a mulher está no momento de assumir um maior protagonismo sobre o patrimônio, tanto dela, quanto do casal, quanto do relacionamento que ela faz parte ali. Né? Não dá mais para a mulher ser, como você falou, se comportar como avó ou se comportar de uma maneira muito passiva dentro de um relacionamento. A mulher, ela tem sim que entrar no papel dela de mulher e toda essa energia criativa que nós temos de poder também ali gerir um patrimônio e conversar mais sobre isso dentro dos relacionamentos. Eu sou super defensora, assim, dos casais sentarem e conversarem, sabe? Da mulher tomar a iniciativa, às vezes dentro de um relacionamento. Vamos conversar sobre o dinheiro, vamos conversar sobre o que nós vamos fazer. Vamos tomar decisões em conjunto ou vamos tomar decisões separadas. Eu acho que está no momento das mulheres se tornarem mais protagonistas da vida financeira. Sejam elas solteiras ou casadas. A vida financeira dos dois dentro de um relacionamento. Concordo. E se você pegar a criação de criança, nós vamos educar as crianças para serem profissionais bem-sucedidas. É só isso, mais nada. Então ninguém educa filho para saber se relacionar. Ninguém educa filho para casar de maneira adequada. Até porque quem está educando nunca aprendeu isso. Então temos um grande problema. Aí o sujeito educa a filha. A filha volta de Harvard, 28 anos depois de investimento dos pais. PhD em finanças. Família felicíssima com aquela menina, uma vitoriosa, vai longe, até que ela encontra o amor da vida. Um sujeito que se apresenta como príncipe, que vem de uma família rica, que entrega presente, que todo mundo se apaixona, e ela se vê pressionada a casar. Enfim, ninguém sabe a rotina dela, ela subitamente sai do mercado de trabalho, vai tomar conta de filho, sem proteção patrimonial, porque casou no regime da separação de bens, e aquela menina, PhD, o Harvard, não tem R$1 para sair daquele relacionamento e os pais cada vez mais idosos não tem mais como protegê-lo. E aí? É um cenário comum às vezes, né? Eu acho que o amor, ele é muito importante. Óbvio que o amor é importante dentro das relações, mas ele não pode ser um véu que cobre a realidade dos fatos. Né? Isso não é incomum, Renê. Mulheres com diplomas, com carreiras, quando elas se veem no cenário do amor, do relacionamento, parece que elas ficam cegas, né? E você vê porque, no fundo, é sobre comportamento, é sobre a necessidade humana. Nós temos muito mais uma necessidade de ser amados do que sermos ricos. A gente quer ser amada, a mulher quer ser amada, ela não quer ser rica. Quem quer ser rico às vezes é o homem. O homem às vezes tem essa necessidade, prefere dinheiro do que amor. A mulher, ela prefere o amor do que o dinheiro. Então, voltamos àquele ponto, né, lá do início. A mulher, ela acaba cedendo nesses momentos. Quando ela vai falar sobre o dinheiro, sobre a finança do casal, ela tem medo de perder o amor. O que para ela é mais caro. Que para ela importa muito mais. Ana, vamos lá. Você, uma mulher tarimbada, com uma formação muito boa, advogada, que entende de mercado financeiro, que passou, no passado recente, por um divórcio.
Em termos patrimoniais financeiros, o que você acha uma mulher que está dentro de um casamento tem que tomar conta, tem que cuidar? O que ela tem que tomar conta e cuidar? Vamos lá. Depende da realidade atual daquela mulher. Ela está dentro de um casamento e ela trabalha ou não? Ela está dentro de um casamento e ela não trabalha. São dois cenários diferentes. Se ela trabalha, o que eles acordaram, o que o casal acordou sobre a renda da mulher? O quanto ela vai contribuir ou não vai contribuir? Meu marido é provedor, ele vai tomar conta de tudo, meu dinheiro é só meu. Tudo bem, mas cenário ótimo, né? O que ela tem que fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro ela tem que aprender a investir, ela tem que aprender a comprar as coisas dela, colocar no nome dela, tudo direitinho, para que numa eventual situação de um divórcio ela tenha um dinheiro ali resguardado. Agora, cenário onde a mulher não tem renda, casou, virou mãe, ou então a famosa esposa troféu, esse casal ele precisa conversar sobre o que do casal vai ser da mulher. Um homem que casa numa situação dessa e é um homem com caráter, um homem com valores, ele nunca vai se importar em fazer aquilo que você falou do exemplo da sua cliente, de assinar um pacto nupcial, transferir um certo valor para a conta dela, fazer, às vezes, ali um seguro de vida no nome dela, colocar o imóvel do casal no nome da mulher. Um homem com princípios, um homem com caráter, ele nunca vai se incomodar com isso, tá? Agora, se o homem, quando a mulher traz esses temas sobre como vai ficar a renda dela, como vai ficar o patrimônio dela dentro do casamento, o que pode acontecer com ela? Se esse homem se incomoda, e isso é uma grande red flag, né, que a gente fala, né? Opa, calma aí, deixa eu ver onde eu tô casando. E aí é uma questão também da mulher se colocar numa reflexão sobre até onde vale eu estar dentro de um relacionamento dessa forma, ou se a minha liberdade, se a minha segurança, porque o dinheiro da mulher é a segurança da mulher. Até onde vale a minha própria segurança? Segurança física. Estou falando de segurança física. Porque quantos casos a gente sabe de mulheres que são assassinadas dentro de casamentos ruins? E no bate-papo, em que a gente fala de patrimônio, aí, ninguém tem mais valor na sua vida do que você. Nunca, em tempo nenhum. Se coloque sempre em primeiro lugar, a pessoa mais importante é você, quem tem mais valor na sua vida é você. E se o seu parceiro de vida, aquele cara que lá atrás te chamou para traçar uma vida a dois, se ele hoje não te respeita, ele não vai te respeitar no momento do divórcio. Não vai. Não interessa quantos filhos você tenha, você precisa... O problema está feito. Exatamente. Ana, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui, debater sobre o tema que é tão caro. E vou pedir para você deixar seu Instagram para a nossa audiência, para as pessoas poderem te seguir. Claro, Renê. Primeiramente, muito obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer falar sobre isso. Já que ninguém fala, falamos de muitos pontos polêmicos. Eu acho que é um assunto assim, que teríamos 10 episódios para falar. Mas para quem quiser continuar aprendendo sobre isso, debatendo sobre isso, eu tenho 2 canais principais hoje no Instagram, que é o meu @AnaCarolinaFragoso e o @hermoney.club, é onde eu falo de finanças para mulheres. Será um prazer recebê-las todas vocês lá nas minhas redes sociais. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Te espero no nosso próximo Talk Show Tem Caminho. E você que ficou com a gente até o final, não se esqueça, dê o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir tudo que a gente conversou agora há pouco. Você não está sozinha, tem caminho.